Olá pessoal, vamos começar agora a lista 2 do módulo 3, referente à Sociologia com conteúdo de instituições sociais. Vale lembrar que instituições sociais são agrupamentos de indivíduos com uma intencionalidade que tem como característica ter leis ou normatizar ou padronizar as formas de ações dos indivíduos. Existem diversos tipos de instituições sociais e as instituições sociais elas provocam contatos sociais estabelecidos entre os indivíduos que fazem parte. Por quê? Porque todos os indivíduos que fazem parte de uma instituição social, eles têm uma intencionalidade, eles têm um interesse por trás, algo em comum que os fazem existir ou que os fazem fazer parte de uma determinada instituição social. Quais são as principais instituições sociais presentes nas questões de vestibular? A igreja, que ela tem um poder de manter a coesão social dos indivíduos, fazer com que exista um nível de socialização entre os seus membros. Existe o Estado, que tem um poder normativo de criar normas e regras para que os indivíduos possam operacionalizar a sua vida. Existe a família, que é uma das principais instituições sociais e é aquela onde tem mais questões nesta lista de questão que a gente vai fazer daqui a pouco. E a família é responsável pelos primeiros passos dos indivíduos, pelas primeiras ideias de moral, pelo que é certo, pelo que é errado, pelo você inclusive aprender que você é um ser humano, que você é um ser social, que é membro de uma sociedade, que você sabe andar, que você sabe articular fala, ou seja, as primeiras ideias nós aprendemos na família. E também tem a escola, que é um espaço educativo, da parte da educação formal, e também um espaço socializador. A escola, ela é a primeira instituição social a qual o indivíduo é inserido logo após sair da sua família, logo após a família, e nessa instituição social é aquela onde você mantém relações, interações com membros da sua mesma idade pela primeira vez. Então ela é um espaço muito rico e também contraditório. Então vamos para as questões. As questões de sociologia iniciam na página número 7. Vamos para a questão 31, que é uma questão que diz: hoje em dia, muitos pais acreditam que a partir de certa idade devem delegar a educação de seus filhos à escola. Então veja que vai ser uma questão que vai tratar sobre o tema de família e escola. Devem delegar a educação de seus filhos à escola, pois já cumpriram seu papel até ali e nada podem acrescentar para o filho, não melhor do que faria o colégio. A questão é que estão enganados. Os pais são os melhores professores de seus filhos e sempre serão. Mas quando digo professores, não me refiro aos ensinamentos de matérias como português ou matemática, e sim ao desenvolvimento de virtudes e capacidades relacionadas a todos os âmbitos de seu ser. Pois sabemos que o ser humano não é apenas composto por seu lado racional. Aqui me refiro aos aprendizados puramente escolares. O discurso acima procura evidenciar a importância da família para a educação da criança. Do ponto de vista sociológico, é correto afirmar, o que está ocorrendo na leitura. Vamos para as alternativas. Ele está falando qual o papel da escola no processo formativo, no processo de educação dos indivíduos. A letra A diz: a escola e a família, ela tem um elemento de democratização do ensino. É isso? É isso que o texto tratou? Absolutamente não, você não marca. A B diz: a afirmação da autonomia individual em detrimento da sociedade. É na família e na escola que você aprende valores, que você é um membro de uma sociedade. Letra B não pode ser. Letra C diz: a defesa da importância da família para a primeira socialização dos indivíduos. Como eu disse para vocês na explicação anterior, é na família que você aprende os primeiros preceitos, as primeiras ideias, as primeiras condições ou concepções morais da sociedade. O certo, o errado, sim ou não, você aprende na sua família. Pode marcar a letra C. A letra D diz: a divisão da instituição educacional, não tem nada a ver. E a letra E, o aumento da anomia social. Lembra que a anomia social é um elemento de crise provocado na sociedade, segundo Durkheim. Letra E não pode ser. Vencemos a questão 31, vamos à questão 32, que diz: a opção curtir no Facebook pode revelar muito mais do que se pretende. Uma pesquisa publicada na última segunda mostra que analisar os padrões dessas preferências podem dar estimativas surpreendentemente precisas sobre informações pessoais que o usuário não expõe. Sublinha para mim, o usuário não expõe? Aí continua: o estudo examinou 8.000 usuários de Facebook nos Estados Unidos, que voluntariamente disponibilizaram suas opções curtir, perfis demográficos e resultados de testes psicométricos.
Aqueles apontados como homossexuais foram classificados como tais não porque clicaram em sites sobre casamento gay, mas por causa de suas preferências musicais, televisivas, por exemplo. Destaca para mim essa parte do texto porque está fazendo um recorte ao qual a questão vai tratar. É um público-alvo, um público específico. Esse foi o recorte, inclusive, da pesquisa a qual o texto da questão está mostrando. Continua. Cristãos e muçulmanos foram corretamente classificados em 82% dos casos e uma boa precisão nas previsões foi alcançada nos status de relacionamento e uso de substâncias, entre 65% e 73%. Segundo a sociologia, esse tipo de pesquisa serve para demonstrar que, aqui está mostrando uma pesquisa de Facebook com a amostragem de 8.000 pessoas e mostrando como a partir das páginas que curte, das músicas que gosta, das preferências televisivas, ou seja, das características que você demonstra claramente ou que você deixa demonstrar de forma secundária, de forma não implícita, como é possível categorizar os indivíduos em agrupamentos e instituições sociais. Beleza? Isso daqui também é mostrando um pouco sobre o que a gente fala sobre o algoritmo do Facebook e das redes sociais. Que páginas vão sendo indicadas e aparecendo no seu feed a partir das preferências que você clica de pesquisas em sites de busca. Isso é, entre aspas, natural, é um modo de operação das redes sociais. Aí diz, segundo a sociologia, esse tipo de pesquisa serve para demonstrar que, letra A, as pessoas estão deixando rastros perigosos na internet. Isso é verdade, mas o texto e a pesquisa não mostram isso. Olha o que eu pedi para você sublinhar, a parte que diz aqui, ó, lá no primeiro parágrafo, que o usuário não expõe. Então não é culpa do usuário. Isso daí, beleza? Letra B. Somente a psicologia é capaz de analisar o comportamento humano. A sociologia é uma ciência que também é capaz de analisar os comportamentos e os padrões desse comportamento. Letra B não pode ser. Letra C. A forma como as pessoas se relacionam nas redes sociais é determinada diretamente pela sua orientação sexual. No final do texto está mostrando outras características, tipo de religião, indivíduos que têm relacionamento, indivíduos que usam alguma substância química, enfim, não é só pela orientação sexual. Letra C não pode ser. A D diz, a identidade e o gosto dos indivíduos estão relacionados às características sociais, evidentemente, porque ele está identificando categorias e grupos sociais a partir das preferências musicais, televisivas, como o texto expressou. Pode marcar a letra D. Na letra E, ele fala o seguinte, não há qualquer indício de verdade nas conclusões da pesquisa. É uma pesquisa científica que tem comprovação prática, então há sim indícios de verdade, letra E não pode ser. A questão 33 diz o seguinte, o que pode acontecer ao indivíduo caso ele não tenha a possibilidade de se socializar com ninguém? Ou seja, imagina um indivíduo que ele é criado ou que ele nasce longe de sociedade. Primeiro, para a sociologia vai ser difícil você identificar ou fazer um estudo antropológico dele, já que este indivíduo ele está inserido em um contexto fora da sociedade. Inclusive é difícil você chamar ele de ser social, porque o homem é um ser que se entende quando ele convive com outros, quando ele convive em sociedade. Ele aprende articulação de fala, ele aprende uma série de coisas no convívio social. Então já é um pouco difícil, mas vamos aceitar o que a questão está pedindo. E diz, assinale a alternativa correta sociologicamente neste caso. Letra A. Ele ficará sozinho e sem amigos, tornando-se uma pessoa violenta. Veja, ele ficará sozinho sem amigos, mas não necessariamente violento. Ele pode se tornar uma pessoa ultra depressiva, um indivíduo que não consiga se inserir no contexto social. Mas em si, não é esses os termos sociologicamente aos quais a gente atribuía a essa situação. A letra B diz, ele provavelmente não sobreviverá em sociedade e terá grandes dificuldades para se comunicar. Tá correto. Principalmente as grandes dificuldades para se comunicar. Você aprende a falar em sociedade. Ainda que seja uma capacidade do indivíduo, ainda que seja uma capacidade do ser humano, a capacidade de consciência, a utilização da razão, a articulação de fala, andar sobre dois pernas, melhor dizendo, tudo isso você aprende em sociedade. Tudo isso você aprende na repetição, na verificação do outro. Então a sociedade é fundamental para que você se entenda, inclusive enquanto humano. Pode marcar a letra B. A letra C diz, ela será encaminhada para uma instituição de caridade, tem nada a ver. Letra D, ele não se reconhecerá como uma pessoa, uma vez que não terá conhecido o significado da palavra amor
ele não tem conhecido o significado da palavra amor, de afeto, e não se entende como uma pessoa, como um membro daquele grupo, por outras coisas, e não por não entender o significado da palavra amor. Entende? É também, mas não é essa característica essencial da questão. E a letra E diz: ele se tornará um empecilho para seus pais, um problema para a sociedade e não quererá viver. Não necessariamente a gente pode chegar a essas conclusões só porque o indivíduo está fora da sociedade. Pode acontecer tudo isso, mas não está dado. Não é a situação dada, beleza? Questão 34 diz: mostra aí uma figura feminina e uma figura masculina, de um homem e de uma mulher, categorizando e separando os gêneros. E diz: as figuras acima são tradicionalmente remetidas à mulher e ao homem. Segundo a sociologia, esse tipo de associação simbólica deve-se à questão de gênero. Sei nem se as alternativas estão tratando sobre isso, daqui a pouco a gente vê. Mas o que é o gênero? O gênero é a separação entre âmbitos sociais, entre funções e status sociais estabelecidos a cada sexo. Então, o gênero é o que define, entre aspas, o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, o que é espaço de homem e o que é espaço de mulher. Ou seja, ele categoriza homens e mulheres a partir do seu papel social. Então, o gênero nada mais é do que o papel social estabelecido a partir da separação entre os sexos. Essa é uma tentativa de fazer uma conceituação sobre gênero um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil de se entender, beleza? Então a letra A diz assim: um processo social, um preconceito social que faz com que os homens nunca possam utilizar roupas femininas. Veja, a separação de gênero, ela coloca coisa de homem, coisa de mulher. É verdade que existe roupa de homem e roupa de mulher instituída em nossa sociedade, mas não impede que o homem vista uma roupa de mulher. Homens podem vestir saia, homens podem vestir a roupa que quiser, assim como as mulheres. Não é uma regra estática de comportamento a qual é proibido de forma, enfim, que você vai ser preso por conta disso. Certo? É uma regra social. Causa constrangimento, porque é um fato social se a gente fosse pegar um conceito do Emile Durkheim. A letra B diz: é uma característica natural, já sublinha para mim, já está errado, é uma característica social, nem vou ler o restante da alternativa. A letra C diz: um processo psíquico que constrói na mente das pessoas uma ideia do que é o homem e do que é a mulher. A parte final está correta, constrói-se uma ideia do que é o homem e do que é a mulher. Porém, entretanto, todavia e contudo, não é um processo psicológico, é um processo objetivo e social. A letra D diz: um processo escolar, pois somente na escola que as crianças aprendem as diferenças entre homens e mulheres. Na escola, os indivíduos aprendem sim o que é a diferença entre homens e mulheres. Porém, não é um processo único e exclusivamente escolar. Na sua família, você já aprende que rosa é coisa de menina, azul é coisa de menino. Ainda que você discorde, você é ensinado assim. Existem as brincadeiras de menino, as brincadeiras de menina, os espaços de menino, os espaços de menina, a forma de comportamento do homem e a forma de comportamento da mulher. Na família, só para exemplificar uma instituição social. Em todas as outras, também o papel de gênero é atribuído. Então você não pode marcar a letra D sobre pra gente letra E, que fala: um processo de socialização que ensina as pessoas a diferenciarem por meio de certos símbolos os homens das mulheres. Está completamente correta, pode marcar letra E. Na questão 35, é uma questão da UNCISAL de 2012 e fala mais ou menos assim: em tempos de consolidação das vitórias do movimento feminista, de ações em prol do reconhecimento da diversidade sexual e das mudanças provocadas pela globalização, a instituição familiar se encontra em uma situação de transição. Sublinha para mim: a instituição familiar se encontra em uma situação de transição, reavaliando seus valores e se adequando à nova realidade. Ou melhor, sublinha tudo para mim, até adequando à nova realidade, mostrando que a família é cada vez vista como um núcleo diverso, distinto em si. Não existe mais um padrão. Não é que não existe um padrão familiar, mas existem outros modelos de família. Existem famílias compostas por dois indivíduos do mesmo sexo, existem famílias compostas por uma mulher e vários homens, assim como um homem e várias mulheres. Isso depende da constituição dessa instituição e a função que ela cumpre em cada sociedade. Lembra da teoria funcionalista do Durkheim para você poder entender esse complexo que são as relações humanas e as instituições sociais e o seu poder normativo. As opções a seguir
trazem afirmações corretas em referência à instituição familiar em nossos dias, com exceção. Sublinha para mim a parte exceção, então a gente vai buscar aqui a que é falsa. A A diz: constata-se nas sociedades pós-modernas. Puxa uma setinha para mim, em sociedades pós-modernas, coloca pós-industrial. É um modelo de sociedade contemporânea, caracterizado por alguns filósofos. Então, constata-se na sociedade pós-moderna um crescimento do número de famílias nucleares tradicionais. Não. Mostra a diversidade de famílias. Famílias multiparentais, famílias de indivíduos do mesmo sexo, não necessariamente ou não é o crescimento das famílias tradicionais entre aspas, família patriarcal entre homem e mulher, porque se você for pegar a ideia de família tradicional e você vê a tradição humana, a família matrilinear, onde a mulher é o centro da família, é mais tradicional, passou mais tempo enquanto forma de organização social válida. Então, todas as outras, a gente vai saber que está correto. Mas vamos ver a título de informação. A B diz: no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, reconheceu a união estável entre casais homossexuais como entidade familiar. É verdadeiro. A C diz: devido à revolução de gênero, com sua inclusão no mercado de trabalho, uma quantidade significativa de mulheres já não se prende a casamentos infelizes e tem condições de decidir se terão filhos, quantos terão e quando será. Ainda que existe o elemento de machismo presente na nossa sociedade, que muitas vezes nem todas as mulheres, muitas vezes não, quase sempre as mulheres não têm esse direito de escolha, ainda existe uma pressão muito grande, há sim a possibilidade pequena, ou melhor, há a possibilidade em certas situações, a depender da condição social, do meio social qual está inserido, da mulher ter direito à escolha sobre com quem ela vai casar, a escolha sobre o seu corpo, sobre a sua própria vida, beleza? Então esse é um elemento que está mudando na sociedade, ainda bem, Oxalá mude mais. Letra D diz: as transformações ocorridas nos últimos 60 anos multiplicaram o número de famílias monoparentais. É verdade ou mentira? Mentira. São famílias multiparentais, famílias pluriparentais, com pluralidade de membros. E letra E, segundo os pesquisadores, a renda do homem tende a aumentar com o divórcio, enquanto a da mulher sofre uma redução. Isso se explica à medida que os salários dos homens são maiores que a remuneração das mulheres, aos quais ficam com a guarda dos filhos, e os valores atribuídos a título de pensão são insuficientes. Infelizmente, essa notícia é verdadeira, essa alternativa é verdadeira, não marca a letra E, porque a gente está buscando a errada e encontramos na alternativa letra A. A questão 36 fala o seguinte: leia o texto abaixo e responda ao que segue. Rio. Uma série de mudanças no perfil da família brasileira tem sido registrada nas últimas décadas e se confirma no censo de 2010. A proporção de casais que vivem em união consensual tem grande aumento na década, enquanto o percentual dos que são casados formalmente tem queda significativa. Os casamentos informais são crescentes, inclusive na população que se diz católica, embora a igreja reprove esse tipo de união conjugal. Sublinha para mim essa parte aqui que vai ser importante. A proporção de pessoas que vivem em união consensual passou de 28,6% em 2000 para 36,4%. O percentual de casados no civil e no religioso caiu de 49,4% para 42,9%. Praticamente não houve mudanças na proporção dos que têm apenas casamento civil, que passou de 17,5% em 2000 para 17,2% em 2010. Os casados apenas não religiosos caíram de 4,4% para 3,4%. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta dos dados apresentados abaixo. Letra A. A família brasileira está mudando. Tranquila, choveu no molhado. Vamos ver o resto. Antes ela era patriarcal, agora já apresenta grande quantidade de mulheres que são chefes de família. Isso é verdade? É verdade. Existem diversas famílias onde a mulher ela é o centro, ela é a líder, seja econômica ou seja de referência na família. Isso deixou de que existisse família patriarcal como modelo, como é que eu posso dizer, como modelo chave, ou como o centro do modelo de família no Brasil.
Absolutamente não. Sublinha a parte patriarcal. As famílias no Brasil continuam patriarcais, reproduzindo esse papel social, essa constituição social. A letra B diz: diferentemente do que se poderia esperar, a união das pessoas homossexuais não aumentou em 2010. Ao contrário, aumenta a quantidade de união estável, aumenta a quantidade deste modelo de casamento, de união entre pessoas do mesmo sexo em 2010 e vem aumentando gradativamente. A letra C diz: a diminuição da proporção de casais em união consensual pode ser explicada pelo crescimento da religião evangélica no Brasil. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ainda que a religião reprove esse modelo de casamento, as pessoas estão casando. Então, risca para mim a diminuição. Por quê? Porque esses modelos religiosos, evangélicos e católicos, pregam a união na igreja e não só a união civil ou muito menos a união estável. A letra D diz: os dados apresentados demonstram o enfraquecimento do espiritismo no Brasil. Não tem como você chegar a essa conclusão com os dados apresentados. E a letra E diz: percebe-se como a religião está controlada, ou controlando, melhor dizendo, cada vez menos a instituição familiar no Brasil. É verdade, ainda que seja um país majoritariamente católico e ainda que seja um país majoritariamente cristão, isso não tem impedido o casamento e a união estável, ou melhor, a união estável entre os indivíduos ao invés do casamento na igreja, ou seja lá o que for. Beleza? Então, marca a letra E na questão 36. A questão 37 é uma questão da UNOeste de 2015 e diz o seguinte: os sociólogos estabelecem distinção entre socialização primária e socialização secundária. Socialização primária é aquela que você aprende na família e você aprende também na escola. É aquela onde a criança aprende os primeiros passos, aprende a como ser membro de uma sociedade, como se inserir no mundo para além dos muros da escola e para além da proteção dos braços da família. A socialização secundária é aprendida em outras instituições sociais que colocam o indivíduo em um determinado mundo específico, em geral em um mundo profissional ou algo que o valha. Vamos continuar o texto. A socialização primária é o processo por meio do qual a criança se transforma num membro participante da sociedade. A socialização secundária compreende todos os processos posteriores por meio dos quais os indivíduos é introduzido em um mundo específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um processo de socialização secundária. Considerando o texto acima reproduzido, é correto afirmar que, letra A, a socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos iniciais da vida. Socialização, o indivíduo passa, é um processo ininterrupto, que ele passa do início da sua vida, desde quando ele é inserido numa família e consegue compreender, evidentemente, a instituição social a qual ele está, assim como até o fim dos seus dias, quando ele é um membro de uma sociedade, ele está sempre se socializando, ele está passando por um fenômeno, pelo processo da socialização. A letra B diz: a socialização primária é aquela que ocorre no ambiente familiar e a secundária é aquela que ocorre apenas nas escolas. Não, ainda que a escola possa ter contatos secundários, onde o indivíduo não existe um grau de intimidade maior, ela é responsável por fazer com que aquele jovem, aquela criança se entenda enquanto membro do mundo. Ela é sim um tipo de socialização primária. A letra C diz: as pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não precisam passar por processo de socialização secundária. Tem absolutamente nada a ver. Todos nós precisamos passar, entrar em grupos específicos que vão para além dos grupos que fazem parte da socialização primária. Faz parte do processo da vida. A letra D diz: apenas as sociedades industrializadas apresentam um processo de socialização secundária. Todas as sociedades apresentam, ainda que sejam sociedades mais tradicionais, com maior nível de função social desta família. Existem outras instituições sociais que fazem com que o indivíduo também conviva com outros membros em outras qualidades, outras quantidades, outras intensidades. Então, sobrou para a gente letra E, que diz: a socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. Redondinha, certinha sobre a concepção de socialização. Não fez nenhuma diferenciação entre a primária e a secundária. Beleza? Essa é a primeira parte do vídeo, que foi da questão 31 à questão 37. O vídeo número 2, esse logo abaixo, a gente vai fazer as questões da 38 a 45. Então clica lá para continuar acompanhando a resolução das questões da lista 2 do módulo 3. Beleza?